hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. Seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. Tudo entregar, vou me render, aos seus pés vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Olá pessoal, tudo bem? Que a presença de Jesus na nossa vida, aí com você nesse momento, você está ouvindo essa mensagem, possa te abençoar, possa encher seu coração de alegria e de esperança. Prazer poder estar aqui com você novamente para esse tempo de meditação. Quero te convidar para você orar comigo.
Pai, obrigado mais uma vez o dom da vida, obrigado porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, misericordioso conosco. Nós te agradecemos mais uma vez poder ter esse tempo onde podemos meditar na Tua Palavra. Pedimos para que a Tua presença, através do Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração. O Senhor abra nossa mente, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos. Que seja realmente o Senhor, através da Tua autoridade, que fale com a gente nesse momento, nos desafie e nos ensine a cada vez mais aprender de Ti. E que o caráter de Jesus seja moldado em nós cada vez mais. Essa é a nossa oração, com toda a nossa gratidão, e a gente faz em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gente tem conversado, nessa série sobre alguns pensamentos, algumas orações, meditações, livros que eu tenho lido, enfim. O que eu acredito que Deus tem colocado diante de mim para meditar e para orar e para pensar durante esse tempo de pandemia, de isolamento social que a gente tem experimentado. Eu te encorajo mais uma vez a procurar as outras mensagens no nosso canal, porque ela veio para mim como uma mensagem só e eu fui dividindo ela para que ela não realmente ficasse muito, muito longa. E tem ficado, a gente já está na nossa quinta mensagem, então realmente ela ficou bastante longa, mas é porque eu creio que todos esses pontos são importantes, Deus tem conversado comigo e hoje a gente vai conversar sobre um ponto que, mais uma vez, igual da semana passada, ele não é um problema que a pandemia trouxe ou que o isolamento social trouxe, mas creio ser algo que já acontece antes da pandemia e que esse tempo de isolamento social, esse tempo de pandemia, ou tempos como que a gente tem experimentado, lançam luz diante do que está acontecendo. E o tópico da nossa mensagem de hoje, porque nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, eu percebo que algumas pessoas confundem fé com falta de bom senso. Muitas pessoas agindo de maneira imprudente, inconsequente, em nome da sua fé, ou dizendo que é em nome de Deus, ou dizendo coisas que Deus nunca disse, dizendo que Deus prometeu algumas coisas que nunca prometeu. E aí é isso que eu estou querendo dizer, que as pessoas confundem fé com falta de bom senso. E aí, eu vou tocar em alguns pontos ao longo dessa mensagem e com todo respeito aí a algumas igrejas que optaram por retornar aos cultos presenciais, optaram por ter os seus encontros com todas as regras de distanciamento, evitar algumas pessoas, higiene e tudo mais. Então, eu não estou criticando essas igrejas que voltaram diretamente, tá? Entendo a postura que elas assumiram, mas a minha crítica vem porque algumas pessoas conversando comigo dessas igrejas que voltaram, na verdade assim, algumas igrejas voltaram aos encontros presenciais e algumas pessoas não quiseram participar, porque concordam com o isolamento social, acreditam que não é o momento de voltar, então elas não quiseram voltar ou participar dos cultos presenciais que a sua igreja voltou a ter. E algumas pessoas ouviram assim dos membros da comunidade. Mas como assim? Você não confia em Deus? Você tem que confiar em Deus, que Deus vai te proteger e vir para o nosso encontro. Afinal de contas, estamos nos reunindo para adorá-lo. Você não tem fé? Você não confia em Deus? E aí é em cima disso tudo, tá? Baseado nisso, nesse tipo de pensamento, é que eu digo que algumas pessoas confundem fé aí com falta
de bom senso, né? Porque esse tipo de pensamento não reflete o que a fé bíblica significa, né? Isso realmente é uma falta de bom senso apenas, tá? E aí, por exemplo, lá no começo da pandemia, lá em abril mais ou menos, eu não ouvi histórias desse jeito aqui no Brasil, tá? Mas logo que eu cheguei dos Estados Unidos, eu recebi uma mensagem de um amigo, de um pastor nos Estados Unidos que lá em março, né, foi decreto fechar, lembra? Não podia abrir comércio, não podia abrir igreja, né, que era considerado aglomeração de pessoas e tudo mais. E lá nos Estados Unidos teve algumas igrejas que desafiaram esse decreto e abriram e tiveram seus cultos públicos. E uma dessas igrejas, o pastor pegou Covid, a esposa do pastor pegou Covid, ficou muito doente, membros da igreja pegaram Covid e o pastor e mais 2 membros da igreja morreram 20 dias depois de ter participado desse culto, né? Aqui, né, nós acompanhamos a internação do cunhado da Simone, né? Ela colocou no grupo nosso, pedindo oração, e ele foi gravar o culto, né? O dele não foi nem um culto presencial, ele foi gravar o culto junto com algumas pessoas do grupo de louvor e pegou, né, o Covid, ficou bem doente, e graças a Deus não faleceu, né? Ficou bastante debilitado depois, e depois de tudo que ele passou, mandou um vídeo, né? Ela compartilhou com a gente, agradecendo a Deus por ter poupado a vida dele e tudo mais, né? Mas presta atenção, como é que a gente lê, então, essa situação? Não é? Se as pessoas estão dizendo que não ir participar dos cultos presenciais é falta de fé, porque na cabeça delas, fé que Deus vai proteger do Covid, não precisa ter medo, então vamos para os nossos encontros presenciais, isso é ter fé. Como é que a gente entende esses casos, então? Não é? Onde aparentemente estão se demonstrando, não no caso do cunhado da Simone, né? Mas no caso daquele pastor, por exemplo, que abriu contra um decreto, não, vamos fazer culto porque vamos adorar a Deus. Ele pegou o Covid e morreu, né? Se a gente for entender que realmente fé é ter esse tipo de atitude, nós vamos ter 2 opções. Ou Deus, então, não quis protegê-los, não foi poderoso o suficiente para protegê-los, né? O Covid pegou eles de surpresa, pegou Deus de surpresa, porque eles se reuniram lá para adorar e ficaram doentes. O que provavelmente ninguém vai considerar como verdade, né? Não, Deus é todo poderoso, Deus não vai ser pego de surpresa. Não, ou então a pessoa não teve fé suficiente, né? Porque se ela tivesse fé, Deus teria protegido ela nessa situação. E que presunção, né? Ou que arrogância fazer uma pressuposição dessas, né? Fulano de tal, aquele pastor não teve fé suficiente e por isso que Deus não protegeu e não guardou e ele morreu de Covid. Não é, queridos, não é. Que tipo de Deus é esse? Né? Que tipo de Deus é esse? E que tipo de fé é essa? Né? Que vai falar assim, não, eu vou fazer um culto presencial, eu vou participar de um culto, porque eu confio que Deus não vai me deixar ficar doente. Eu acho que agir assim, queridos, mais uma vez, é confundir fé com falta de bom senso. É não ter bom senso e chamar isso de fé. Né? Ou confundir o que, na verdade, é fé. Porque a definição de fé, né, se a gente for procurar na Bíblia, o que a Bíblia fala pra gente, o que é fé? E a gente vai achar essa definição lá na carta aos Hebreus. Capítulo 11, primeiro versículo, ele diz assim, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Outras versões vão dizer que fé é a firme certeza, né, de fatos que a gente não viu, convicção de coisas que a gente espera, a certeza de fatos que a gente não viu. Né? Mas o texto não para aí, né? Porque o texto diz pra gente que fé mostra
realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção das coisas que não vemos. E o texto segue dando exemplos para a gente do que essa fé significa, o que fé bíblica significa. Né? Porque a fé não é essa expectativa de que tudo vai dar certo, ou esse pensamento positivo de que se confiarmos em Deus, as coisas vão acontecer da maneira como a gente espera que elas aconteçam. Isso não é fé bíblica, né? Porque a fé bíblica ela é firmada em algo que nós conhecemos a respeito de Deus. E conhecemos, o verbo conhecer na Bíblia é aquela relacionamento íntimo entre marido e mulher. O marido conhece a esposa, porque a relação deles é a mais íntima possível, né? Essa é a palavra conhecer na Bíblia. Então, a fé bíblica é baseada em algo que conhecemos de Deus. Porque o texto vai dizer para a gente que pela fé, o Abel ofereceu a Deus um sacrifício igual ao que ele viu Deus fazendo para os seus pais, né? Porque Deus matou um animal para vestir e cobrir a nudez de Adão e Eva. E Abel entendeu que para se aproximar de Deus, um inocente precisaria morrer, né? O bichinho lá morreu para dar sua pele, né? Para cobrir a nudez de Adão e Eva. Pela fé, Noé obedeceu uma ordem de Deus que contrariava a lógica de construir uma arca no meio do deserto. Pela fé, Abraão saiu da sua casa porque Deus disse para ele: Abraão, saia da sua terra e vai para uma terra que eu vou te dar. Se arriscando a caminhar no deserto, né, se arriscando a ser um nômade, porque confiou de que Deus daria realmente a terra que havia dito para ele que daria. Pela fé, Abraão caminhou 3 dias com seu filho Isaque para obedecer o que Deus tinha dito para ele assim: oferece o seu filho para mim como sacrifício. Porque Abraão conhecia Deus e sabia que Deus era generoso, sabia que Deus era misericordioso. Isaque, Deus vai providenciar as coisas, né? Esses exemplos, queridos, são de pessoas que, por experimentarem Deus, um relacionamento com Deus, pela maneira como eles se relacionavam com Deus, íntimo, eles optaram por crer no que de Deus eles conheciam e obedecer. Né? Então, esse é o exemplo de fé. Porque fé mostra para nós, versículo, nos mostra a realidade do que esperamos. Não as nossas expectativas e não as coisas que a gente imagina, que a gente quer que aconteça. Isso, na verdade, é fé bíblica. Porque, queridos, se eu pular de um avião que está lá no céu voando, sem paraquedas, não adianta eu orar, não adianta eu crer que Deus é bom, não adianta que Deus é misericordioso, de que Ele é todo poderoso. Se eu pular de um avião em pleno voo, sem paraquedas, a regra é de que eu vou cair, eu vou me estatelar e vou morrer no chão. Deus pode poupar a minha vida? Pode, mas isso é exceção. E nós não devemos fazer da exceção uma regra. Deus faz o que bem entende, queridos. Mas se eu pular de um avião em movimento, sem paraquedas, eu vou cair e morrer. Se eu opto hoje por ir fazer compras num mercado cheio de pessoas, é como pular de um avião sem paraquedas. Porque mesmo usando máscara, mesmo mantendo a distância, mesmo higienizando as mãos, eu estou assumindo um alto risco de contrair a Covid. Ou estou assumindo o risco de contaminar outras pessoas com Covid se eu estiver contaminado. Porque isso é o que a gente sabe até agora. Tá? Essas medidas, máscara, previnem, não evitam. Então, a gente não tem claro, queridos, o que é
essa regra de saber o que é pular do avião e o que não é. Então, eu estou assumindo um risco. E aí eu estou jogando a responsabilidade desse risco para Deus. Quando eu digo, não, Deus vai proteger. Porque Ele nunca disse que Ele iria proteger você de não pegar Covid caso você fosse no mercado fazer compras. Então, nós precisamos tomar bastante cuidado com esse tipo de afirmação e com esse tipo de fé. Eu me lembro de uma piada, que eu não sou muito bom para contar piada, né? Mas era mais ou menos assim. Um rapaz estava lá na sua casa e aí, de repente, começa a noticiar, né, na televisão de que uma grande tempestade se aproximava de onde ele estava, né? E ele estava perto de uma barragem, a barragem estava correndo o risco de romper e uma inundação podia acontecer, né? O local onde ele estava corria um sério risco de ser inundado por aquele temporal que se aproximava. E aí aquele jovem rapaz disse, o Senhor proverá. Tá? E aí ele orou e ele ficou lá na sua casa assistindo as notícias e a tempestade começou a chegar, os ventos foram aumentando, a chuva começou a apertar e aí o vizinho dele passou correndo ali na frente, bateu na porta dele e falou, escuta, vamos lá para o ginásio da cidade, porque o pessoal está meio que se organizando para se proteger. E ele falou assim, não, o Senhor proverá. E o vizinho picou a mula. E aí os ventos continuaram, a chuva se intensificou, a represa e a barragem perto da casa dele não estavam dando conta, começou a extravasar e a vazar, e a inundação começou a acontecer. E aí as águas começaram a subir, a hora que as águas estavam batendo mais ou menos ali, quase meio metro ali dentro da casa dele já, ele já abriu a porta, saiu lá na varanda, passou um barquinho dos bombeiros. Cara, vamos embora daqui, a gente está organizando para tirar o pessoal e tudo mais, monta aqui no barquinho, vamos embora. E aí o rapaz disse, não, o Senhor proverá. E o barquinho do bombeiro foi embora. E a chuva continuou pegando, e as águas continuaram subindo, e começaram a encher a casa até o teto, e ele subiu no telhado da casa, e as águas subindo, e aí veio um helicóptero, né, da polícia, dos bombeiros, cara, vamos embora, megafone, vou jogar a escada, sobe aí, vamos sair daqui, senão você vai morrer e tudo mais. E o rapaz disse, não, o Senhor proverá. E aí as águas subiram, cobriram a casa dele e ele morreu afogado. Né? E ele morreu afogado e chegou lá no céu e ele foi tomar satisfação com Deus. Né? Ele chegou e falou assim, pô Deus, que sacanagem. Eu estou lá dando o maior exemplo de fé, dizendo que o Senhor vai prover livramento, de que o Senhor vai impedir a enchente, que o Senhor vai prover o livramento. Pô, como é que pode um negócio desse? E aí Deus simplesmente virou para ele e falou assim, queridão, quem que você acha que mandou o seu vizinho lá te chamar? Quem você acha que mandou o barquinho para tirar você da sua casa? Quem você acha que mandou o helicóptero lá te resgatar? É disso que a gente está... É mais ou menos disso que a gente está conversando, né, queridos? A gente não pode confundir fé com falta de bom senso. Eu quero ver com vocês, queridos, duas situações bíblicas, tá? Que ilustram para a gente de que esse tipo de atitude, ou esse tipo de pensamento, ou chamar isso de fé, não é legal, tá? A primeira situação a gente vê lá no livro de Juízes. O livro de Juízes, querido, ele é um livro que foi escrito para contar para a gente a história do fracasso do povo de Israel em ocupar a terra prometida. Tá? Deus tinha feito aliança com o povo lá no Monte Sinai, tinha dado para eles leis e mandamentos, para que eles vivessem de acordo com aquelas leis e mandamentos e mostrassem para as nações vizinhas como que era viver debaixo do governo de Deus.
o livro de Juízes vai mostrar para a gente como que Israel falha terrivelmente nessa tarefa. Porque eles, primeiro, não expulsam os antigos moradores da terra como deveriam ter feito, começam a adotar práticas de adoração a outros deuses do pessoal ali da terra. E aí o que acontecia era que um povo que morava ali começava a oprimir o povo de Israel, e aí o povo levantava um líder, que era chamado de juiz, ele levantava uma pessoa chamada de juiz. Então, o juiz não é igual o nosso juiz hoje que julga lá no tribunal. Não, o juiz era um líder que Deus levantava no meio do povo para libertar o povo daquela situação. E esses juízes, queridos, eles não são pessoas excepcionais, pelo contrário, eles são pessoas de caráter bastante duvidoso. Mas Deus prometeu a eles que consertaria, né, o problema da condição humana através deles. Então, a obra-prima, a matéria-prima que Deus tem para usar para libertar o povo são essas pessoas cheias de defeitos, cheias de falhas. Tá? Então, as histórias que a gente lê no livro de Juízes não significa que Deus aprova aquelas pessoas, mas que Deus usa elas mesmo assim. E tem uma das histórias bem famosas de um desses juízes, que é o Gideão, né? E o pessoal gosta de pegar a história de Gideão para dizer assim, olha lá, olha como se deve tomar decisão na nossa vida. Né? Tem que seguir o exemplo de Gideão. E a história de Gideão é mais ou menos assim. Um anjo aparece para Gideão e fala assim, Gideão, homem corajoso. E o anjo já está sendo bastante irônico, porque Gideão é um cara covarde ao extremo. Fala aí, homem corajoso. Ó, você tá vendo tudo que está acontecendo? E aí ele vai dizer assim, ó, cadê Deus que não tá vendo essa parada toda aí? Deus nos abandonou? Olha só como a gente está sendo oprimido. E aí o anjo fala assim, pois é, Gideão, Deus está chamando você para ir lá libertar o povo dessa opressão. E aí o Gideão dá, como é corajoso, né? Eu? Não, tem certeza? Não, melhor não, hein? Tá chamando mesmo? Ó, então vamos fazer o seguinte, se for isso mesmo que Deus quer, eu vou botar uma lã aqui em cima da cerca, e aí, de noite cai o orvalho, né? Aí no dia seguinte, quando eu vier ver essa lã, faz o seguinte, vai cair o orvalho por toda a grama aqui ao redor, mas a lã que eu coloquei aqui vai estar sequinha. E aí o anjo falou, beleza, Gideão, então beleza. E aí no dia seguinte aconteceu isso, né? Ele foi lá, a grama estava toda molhada de orvalho e a lã que ele pôs na cerca estava seca. E aí o anjo aparece de novo, e aí, Gideão, vamos lá libertar o povo? Não, então, vamos fazer o seguinte, só para a gente ter certeza mesmo, né? Faz o contrário agora, faz o orvalho cair só sobre a lã e não cair sobre a grama. E aí realmente acontece isso, a lã fica úmida e a grama ao redor fica seca, e aí ele ainda começa a dar umas rateadas, mas ele vai, né? E aí Deus realmente providencia de uma maneira meio que surpreendente que o exército de 300 homens dele, Gideão, vença um exército muito mais numeroso, justamente para mostrar que é Deus quem está fazendo o negócio. A grande questão, querida, é que essa história, dentro do livro de Juízes, é um baita de um exemplo negativo de fé. Ou seja, Gideão não conhecia o caráter de Deus para fazer essas coisas. Né? Deus, cai aqui, não cai ali, não cai aqui. Isso só mostra a covardia dele e a falta de fé que ele tinha em Deus. Muitas pessoas usam esse texto para falar assim, é assim que você tem que descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Não, esse texto não tem nada a ver com isso. Esse texto mostra como que pôr em prova ou duvidar de Deus, né, ou questionar se realmente Deus está com o povo ali, isso não era legal. Né? Isso é um exemplo negativo. Porque Gideão deveria muito bem conhecer uma história que aconteceu com o povo lá no deserto. Enquanto o povo caminhava da escravidão do Egito até o Monte Sinai, eles caminharam pelo deserto e eles tiveram que passar por um local chamado Refidim. E os nomes na Bíblia, todos têm significados. Né? E Refidim significa descanso. Deus levou eles para esse lugar
para que eles descansassem até a sua jornada ao Sinai. Só que chegou lá, não tinha água, e o povo começou a resmungar. Ah, mas esse Deus está conosco, esse Deus não está. Pô, Moisés, cadê a água? Que não sei o que, blá blá blá. E aí Deus providencia água para o povo. Mas o texto lá do Êxodo, que conta essa história, vai dizer para a gente assim, que Moisés mudou o nome daquele lugar de descanso, de Refidim, para Massá e Meribá, que é contenda, que é disputa, porque ali o povo discutiu com Moisés e pôs Deus à prova, dizendo, o Senhor está conosco ou não. Então, queridos, percebam que são exemplos negativos de fé, né? Deus está com a gente ou não. Não faça isso, queridos. Deus tinha libertado o povo do Egito, Deus estava caminhando com eles, Deus havia prometido levá-los para a terra. Gideão deveria saber disso. Deus estava com eles na posse da terra, Gideão deveria saber disso. E fica botando Deus à prova, né? Fica esperando Deus fazer coisas que ele não disse que ia fazer. E às vezes porque as pessoas deixaram de fazer o que deveriam fazer. E elas jogam essa responsabilidade para Deus. Vocês lembram do Marcelo Rezende? Apresentador de telejornal? Teve um apendicite. Teve um apendicite e decidiu não ir para o hospital. Não vou me submeter à cirurgia porque Deus vai me curar. Morreu de apendicite. Queridos, a gente não deve botar Deus à prova dessa maneira, né? A gente sabe que talvez tenha sido uma tentativa de demonstrar, olha só como Deus é poderoso, como meu Deus, como eu confio no meu Deus. Mas na verdade, queridos, foi uma terrível falta de bom senso por parte de um jornalista, de uma pessoa bem informada, de uma pessoa que sabia dos riscos de um apendicite e colocou Deus à prova. A água subindo, o Senhor proverá. Não vou operar. Morreu. Porque uma apendicite não operada leva a óbito mesmo. E aí, queridos, toda essa discussão, tudo isso, esses exemplos, né, de colocar Deus à prova, de querer assumir uma postura, talvez que a gente exija que Deus faça algo do jeito que a gente quer que Deus faça, o que a gente espera que Deus faça. Muitas vezes, queridos, não é fé, né, é falta de bom senso. O Marcelo Rezende, um jornalista, uma pessoa inteligente, né, agiu com uma tremenda falta de bom senso. Talvez numa boa intenção de querer demonstrar o poder de Deus, mas se eu pular do avião voando sem paraquedas, eu vou cair. Apendicite não operada leva ao óbito, né? Nós precisamos parar, queridos, de achar que Deus e ciência são inimigos, que Deus e ciência são forças opostas, né? De que os processos naturais que a ciência descobre não tem Deus, e de que Deus só age quando acontece algo miraculoso que a ciência não conseguiu fazer. Nós não podemos fazer isso, gente, porque Deus criou o mundo e Deus colocou a humanidade para governar esse mundo como seus representantes. Criar tecnologia, arte, cultura, conhecimento, ciência, tudo isso faz parte de governar esse mundo. Um mundo quebrado, um mundo sem Deus, ciência sem Deus, ela que tenta excluir Deus do processo, né? Então, a ciência, por exemplo, vai falar assim, dor de cabeça, você toma uma dipirona e nós não precisamos de Deus, porque tem a dipirona. Mas se eu governo o mundo em nome de Deus, eu digo assim, olha, Deus nos ajudou a descobrir um composto sintético que é capaz de aliviar dores de cabeça. Graças a Deus por isso.
Graças a Deus por esse conhecimento. Graças a Deus que tivemos possibilidades de chegar nessa descoberta. E aí, queridos, eu quero tomar bastante cuidado para não caminhar em dois extremos. Tá? Veja, eu estou dizendo que a gente precisa tomar cuidado para não achar que Deus só existe no sobrenatural, tá? E de que os processos naturais Deus não participa, e achar que a gente não precisa do sobrenatural, a gente já tem os processos naturais e não precisa de Deus. Não é isso que eu estou falando, isso são extremos que a gente deve evitar. Nós precisamos ver Deus dentro dos processos naturais. Tá? Eu, por exemplo, isso não estou inventando e não quero parecer super crente, né? Mas eu tenho, às vezes, eu tenho dores de cabeça frequente. Eu gosto de usar esse exemplo de dor de cabeça de pirona porque eu tenho dores de cabeça frequente. E muitas vezes eu chego a ter náusea e me sentir muito mal por causa das dores de cabeça. E a maioria das vezes eu corro, pego minha dipirona, tomo minha dipirona e eu vou deitar por causa da náusea, do enjoo e tudo mais. E eu tomo minha dipirona e eu deito e eu falo, Deus, por favor, me alivia essa dor que eu não estou aguentando. E geralmente quando eu tenho essas dores intensas e eu tomo a dipirona geralmente baixa a minha pressão, eu durmo. Então assim, eu tomo a dipirona, dá-lhe uns 20 minutos e eu apago. E aí eu acordo, às vezes uns 40 minutos, 1 hora depois, e a primeira coisa que eu faço é, Deus, obrigado. Obrigado porque a dor de cabeça foi embora. Porque, queridos, eu creio que foi Deus quem curou a minha dor de cabeça, através da dipirona que eu tomei. Né? Então, eu não excluo Deus dos processos naturais que nós já sabemos que é capaz de nos ajudar, porque são presentes de Deus para a nossa vida. Né? A ciência, a tecnologia só faz o que faz porque o reino de Deus está sobre a terra. Os avanços que a gente tem de ciência, de tecnologia, de conhecimento, só são capazes, a gente só está no ponto que está, sendo capazes de falar um com o outro à distância, porque o reino de Deus está sobre a terra. Tá? Não fosse isso, provavelmente a gente não seria capaz de chegar nesse lugar, porque o reino de Deus cria esses ambientes onde isso pode abençoar a humanidade. E aí, queridos, eu quero que você imagine, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, para não excluir, para a gente conseguir ver avanço, ciência, como bênção de Deus e Deus agindo na nossa vida, eu quero propor para você o seguinte exercício. Imagina uma conversa entre eu e uma pessoa do primeiro século, uma pessoa lá da época de Jesus, tá? Outra cultura, diferente da nossa. E aí eu vou chegar para essa pessoa e falar assim, escuta, você já viu, ou conheceu, de ouvir falar, né, algum bebê que nasceu roxinho, azulado? Ah, já ouvi sim. Ah, é? E o que você acha que está acontecendo? O que você acha que é aquilo? Provavelmente a pessoa diria assim, provavelmente, né, é alguma maldição. Os pais dessa criança provavelmente fizeram alguma coisa, existe alguma maldição sobre eles, e aquela criança carrega as marcas daquela maldição, porque ela é roxinha, né, ela já não tem uma cor natural. E o que acontece? 4 dias, 5 dias depois que nasce, a criança morre. Mostrando, realmente provando que realmente era uma maldição. E aí, imagina eu falando isso para essa pessoa no século I. Querido, no reino de Deus, a gente sabe que não tem nada a ver com o pai e com a mãe da criança. A gente sabe que a criança nasce roxinha
Porque o coração dela tem um defeito. Tem um defeito dentro do coração. O coração tem um defeitinho que ele não consegue levar vida suficiente para todas as partes do corpo dessa criança. Por isso que ela morre. Mas no reino de Deus, nós somos capazes de fazer essa criança dormir e cortar o peito dela e chegar até o coração dela sem que ela sinta dor. Nós, no reino de Deus, nós somos capazes de parar o coração dela. Nós somos capazes de consertar o defeitinho que tem no coração dela. Nós somos capazes de fechar o peito dela novamente e acordá-la. E ela não vai mais ser roxinha. E ela sobrevive 50, 60 anos depois disso. Sabe o que essa pessoa diria, queridos? Provavelmente diria alguma coisa assim: isso aí é sobrenatural. Isso é magia negra. Aonde já se viu? Que poder é esse de parar o coração de uma pessoa e fazer ele voltar a bater? Vocês não acham, queridos, que uma pessoa da época de Jesus pensaria isso sobre a nossa técnica cirúrgica para corrigir uma tetralogia de Fallot, que é o coração da criança nasce cheio de comunicações, o sangue se mistura, a criança é roxinha porque não oxigena direito, e aí anestesia, dorme, abre, circulação extracorpórea, o sangue circula fora do corpo, passa por uma outra bomba, corrige, fecha, liga, criança sobrevive 50, 60 anos, numa boa. Para nós, isso é extremamente natural. Isso é um processo tranquilo, porque a ciência explica. Mas lá no primeiro século, se a gente falasse isso para alguém e dizer no reino de Deus isso é possível, a pessoa iria atribuir com certeza ao sobrenatural. Jamais passaria pela cabeça dela que isso seria possível. Então, perceba, queridos, que ciência e Deus não são inimigos. A menos que a gente faça deles inimigos. Não, queridos. A ciência é boa. A ciência nos ensina um monte de coisa. E quando a ciência diz pra gente, olha, nós não sabemos ainda lidar com a Covid, mas em breve a gente vai saber, daqui um tempo nós vamos saber, espere um pouco. Semana que vem nós vamos conversar sobre isso, espere um pouco. Aguardem nas suas casas, em isolamento social, para que menos pessoas peguem e corram o risco de morrer por causa dessa Covid. Por que a gente não confia? Por que a gente acha que isso é... a ciência está errada? Não, a economia que está certa, tem que girar. Os governos... Não, porque isso é conspiração da China. Por que a gente não confia na ciência? Se você tiver câncer, você não vai fazer quimioterapia? Se você tiver câncer, aí você confia na ciência. Mas quando a ciência diz, fica em casa, não, isso é muito difícil ficar em casa. Aí a gente escuta, não ouvir. Não, porque é o cartório que está dizendo que as pessoas não morreram. Não confunda, querido, fé com falta de bom senso. O texto lá em Hebreus continua. Né? Fé. Espera aí que eu vou lá no texto de novo. Fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Aí o texto fala, fé é assim, 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 assim. Aí lá no 12 tem portanto. Começa o 12 com portanto. E o versículo 2 diz assim, mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus.
está governando o reino de Deus, está governando todas as coisas, sentado à direita do trono de Deus. Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Ele suportou a cruz. E, queridos, esse é o verdadeiro poder que existe no mundo. Tá? Muitas vezes, queridos, a gente quer imaginar que poder são os atos surpreendentes, são os atos miraculosos que Deus faz, são as curas sobrenaturais, são manifestações espetaculares. Por isso que o pessoal gosta tanto de cair quando ora, falar em línguas, porque é nesse sobrenatural que Deus se manifesta. Né? É nesse sobrenatural que aparece o poder de Deus. Mas, queridos, o poder de Deus é demonstrado ao mundo na cruz. Porque a cruz, queridos, é o maior sinal do amor de Deus pela humanidade. Na cruz, Deus diz: eu amo tanto vocês, que eu dou o meu filho para morrer no lugar de vocês, para que vocês possam voltar a fazer parte da minha família. Ali é o maior sinal de amor de Deus pela humanidade. E Jesus diz o que para os seus discípulos? Não existe amor maior do que dar a vida pelos seus amigos. O maior poder que existe no mundo hoje, queridos, é isso. É amar o próximo mais do que a nós mesmos. É enfrentar as consequências maçantes e difíceis desse isolamento social por amor, pelo bem de toda uma sociedade. O presidente dos Estados Unidos, é dito do presidente dos Estados Unidos, eu não estou dizendo o atual, né? A figura do presidente dos Estados Unidos é sempre considerada o homem mais poderoso do mundo livre. E o que é que se imagina desse homem mais poderoso do mundo livre? Porque ele tem uma economia forte, ele é capaz de mudar os rumos de outros países, ele tem um exército que invade outros países. Por isso ele é o homem mais poderoso do mundo livre. Isso é o que o mundo acredita, queridos. Mas ele demonstraria o maior poder que realmente existe no mundo se, por exemplo, ele pegasse todo o PIB dos Estados Unidos, o PIB é a produção, né, é o lucro que a economia gera, e dissesse assim: nós vamos pegar isso aqui e, começando para o país que tem o menor PIB, nós vamos dividir isso para tentar igualar as riquezas do mundo. Não, mas o país deles não produziu nada. Mas nós vamos pegar a nossa produção e colocar ali. Eu vou sacrificar o meu trabalho, o meu lucro, em prol de toda a humanidade. Eu vou dar a minha vida para salvar a vida de outros. Eu vou dar o meu tempo para salvar a vida de outros. Eu vou dar da minha disposição para salvar a vida de outros. Esse, querido, é o maior poder que existe no mundo hoje. Essa é a maior demonstração de poder que nós podemos ver no mundo hoje. E, queridos, a gente está perdendo, inclusive, a capacidade e habilidade de perceber isso. Né? Se nós achar... Queridos, eu não estou dizendo que Deus não age no sobrenatural. Eu creio perfeitamente que Ele age. Inúmeras histórias de Deus agindo, glória a Deus por isso. Só estou dizendo que limitar a ação de Deus a isso é deixar de perceber a maravilhosa graça e maravilhosa presença de Deus no mundo hoje, através de uma série de recursos que Ele nos deu, para que a gente viva a nossa vida com bom senso, testemunhando de quem Ele é, mostrando realmente para as pessoas que o mundo hoje só é o que é por causa dele. Porque nós vivemos no reino de Deus. Por isso, queridos, não confunda fé com falta de bom senso. Ok?
Nós somos chamados a ser pessoas sóbrias, pessoas que vivem com sabedoria, né? Não vão cair qualquer conta, tá? Não vamos confiar no Google para me ensinar as coisas, tá? Vamos ouvir pessoas que trabalham com isso, pessoas que estudaram, né? Pessoas que dedicaram a vida para aprender e que estão dizendo para a gente, olha, vacina vai demorar, mas vai sair. Tratamento eficaz vai demorar, mas vai sair. Até lá, se resguardem, protejam uns aos outros, pensa no bem comum, fique em casa, se isole o máximo que você puder, pensa no outro. Não confunda fé com falta de bom senso. Amém. Quando o pai se senta pra brincar com o filho, quando o rei se curva pra beijar o servo, quando o autor se põe no próprio livro só pra morrer ali por alguém mudar o fim, quando a herança fica para escravo, quando é esquecida a dívida do pobre, quando o troféu reluz e dá seu brilho às mãos do que perdeu, mas recebeu do que venceu. É disso que eu falo quando canto, quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo, quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga a entrega desse amor. Quando os galhos dão sua sombra ao machado, quando a vida vem de um fruto desprezado, quando surge o broto e morre a semente só pra frutificar e alimentar o lenhador. É disso que eu falo quando canto, quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo, quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga a entrega desse amor.
quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo, quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga, a entrega desse amor. É disso que eu falo quando canto, quando escrevo sobre amor. É nisso que eu penso quando vejo, quando sinto esse amor. É isso que me explica, me intriga, a entrega desse amor. Pai maravilhoso, nós te louvamos, Deus, pelo teu amor. Nós te louvamos porque essa atitude tua em demonstrar o teu amor por nós na cruz realmente inverte para a gente o nosso sistema de valores, mostra para a gente como que realmente o teu reino é diferente do que o mundo em rebelião acredita que é. Deus, ajuda-nos a não agir, a não viver como o mundo em rebelião. Ajuda-nos a confiar na tua graça, ajuda-nos a confiar no teu poder, ajuda-nos a ter essas mesmas atitudes de amor de Jesus. Ajuda-nos a ser sóbrios, prudentes, sábios no nosso viver e no nosso entendimento, porque a gente sabe que isso glorifica ao teu nome. Nos livra, Deus, de atitudes de realmente colocar em prova tua presença, teu poder, tua bondade. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a amar o Senhor em primeiro lugar, o próximo como a nós mesmos, e através disso, Deus, mostrar o verdadeiro poder que existe no mundo hoje. Se necessário, Deus, se as ações sobrenaturais do teu poder do Espírito Santo são necessárias no nosso viver, a gente ora e a gente pede para que o Senhor nos use com toda a tua graça e misericórdia, porque a gente crê que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Mas que o Senhor também nos ensine a reconhecer as bênçãos do teu reino, de que o Senhor nos permitiu alcançar até aqui, que o conhecimento, que a ciência, que a tecnologia, que tudo isso nos oferece de bom, que a gente sabe que é presente do Senhor para a nossa vida, que nós possamos honrá-lo, inclusive nisso também, ó Deus. Para a honra e glória do grande Rei Jesus. Essa é a nossa oração, Senhor, e é no nome dele que a gente faz. Amém. Com o amor desse Deus, Pai grandioso, a graça do Filho Jesus e a presença deles através do Espírito Santo estejam com todos vocês, com toda a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje, para todo sempre. Amém e amém. Queridos, uma boa semana, Deus te abençoe. Lembra de ligar para alguém da nossa comunidade, a gente manter o contato nesse isolamento social. E até semana que vem, queridos. Deus te abençoe.